Ela observava o pequeno anjo adormecido em sua cama, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, os cabelos escuros e lisos caídos sobre a testa. Um sorriso involuntário brotou nos lábios de Cecília. Naqueles traços infantis, ela encontrava a força que precisava para enfrentar cada novo dia. Mateus era o seu sol, a sua lua, o universo inteiro contido em um ser de 4 anos que exalava o cheiro doce de infância e inocência. Mal sabia ele que sua existência era o resultado de uma única noite de vulnerabilidade e de uma despedida tão fria quanto o gelo. Uma noite que mudou tudo e um homem que ela tentava, com todas as suas forças, esquecer. Mas como esquecer quando o rosto dele a encarava de volta todos os dias, nos olhos e no sorriso do seu próprio filho? Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita. Se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. 5 anos antes, Cecília Ribeiro era uma jovem de 20 anos, com os olhos cheios de sonhos e um coração ingênuo. Vinda do interior com pouco mais do que a esperança na mala, conseguir o emprego de recepcionista nas empresas Albuquerque, um dos maiores conglomerados de tecnologia da América Latina, parecia um conto de fadas. O edifício era um arranha-céu de vidro e aço que perfurava as nuvens de São Paulo, um monumento ao poder e à ambição. E no topo de tudo, reinava ele, Ricardo Albuquerque. Ricardo, aos 32 anos, já era uma lenda no mundo dos negócios. Frio, calculista e implacável. Sua beleza era tão afiada quanto sua mente. Traços fortes, maxilar definido e olhos de um azul tão profundo que pareciam conter os segredos do Oceano Ártico. Ele se movia pelos corredores da empresa como um predador em seu território, sua presença imponente silenciando conversas e endireitando posturas. Para ele, o mundo era um tabuleiro de xadrez e pessoas eram peças a serem movidas para garantir a vitória. Emoções, para Ricardo, eram fraquezas. Laços pessoais, vulnerabilidades a serem evitadas a todo custo. Ele crescera vendo o império de sua família quase ruir por causa de um divórcio escandaloso e movido por paixões. Jurou a si mesmo que jamais cometeria o mesmo erro. Casamento, filhos, família, eram palavras que não existiam em seu vocabulário. Nos primeiros meses, Cecília era praticamente invisível para ele. Ela era apenas parte da mobília bem arrumada do lobby principal. Ele passava por ela todas as manhãs com um aceno de cabeça quase imperceptível, o perfume amadeirado e caro deixando um rastro inebriante em seu rastro. Cecília, por sua vez, sentia um misto de medo e fascinação. Ouvia as histórias nos corredores, de negócios fechados com uma audácia incrível, de concorrentes levados à falência com uma estratégia fria. Ele era o rei em seu castelo de gelo e ela, uma mera plebeia no portão. Ela se contentava em admirá-lo de longe, em sonhar acordada com um mundo que não era o seu. Nunca, nem em seus delírios mais ousados, imaginou que suas órbitas pudessem colidir. Mas colidiram. Aconteceu na festa anual de gala da empresa. Um evento suntuoso em um salão de baile que parecia saído de um filme. Cecília, que normalmente usava o uniforme sóbrio da recepção, sentia-se um peixe fora d'água em seu simples, mas elegante, vestido azul marinho, um presente de sua mãe. Ela se manteve nos cantos, observando o brilho e o glamour, sentindo-se pequena. Foi quando o viu. Ricardo não estava em seu modo CEO. Estava encostado em uma varanda, a gravata afrouxada, um copo de uísque na mão, o olhar perdido no horizonte de luzes da cidade. Pela primeira vez, ele não parecia um titã inabalável, mas um homem carregando o peso do mundo nos ombros. Movida por um impulso que ela não soube explicar, Cecília se aproximou. "Está tudo bem, Sr. Albuquerque?" Ela perguntou, a voz um pouco trêmula. Ele se virou e por um instante pareceu não reconhecê-la. Então, seus olhos azuis focaram e algo mudou em sua expressão. Talvez fosse a iluminação suave, ou o fato de ela não estar atrás de um balcão, mas ele a viu.
Realmente a viu. Senhorita Ribeiro, não é? Ele disse, a voz mais grave e menos cortante do que o habitual. Sim, senhor. Eles conversaram. Sobre coisas triviais no início, mas depois, talvez pelo álcool ou pela solidão compartilhada naquele ambiente festivo, ele se abriu um pouco. Falou sobre a pressão de manter o império, sobre a superficialidade daquele mundo. Cecília, com sua simplicidade e genuinidade, ouviu. Não havia bajulação em seus olhos, apenas uma empatia sincera. Ricardo sentiu algo que não sentia há anos, uma conexão. Na pureza do olhar de Cecília, ele encontrou um refúgio momentâneo de seu mundo calculado. Uma coisa levou à outra. A conversa se tornou mais íntima, as mãos se tocaram e no final da noite, ele a levou para seu apartamento luxuoso, um lugar que pouquíssimas pessoas conheciam. Para Cecília, foi uma noite de primeiras vezes. A primeira vez que bebia champanhe caro, a primeira vez que via a cidade daquele ângulo, a primeira vez que se entregava a um homem. Ela era virgem, um fato que confessou em um sussurro envergonhado. A revelação pareceu quebrar a última barreira de gelo de Ricardo. Ele foi surpreendentemente gentil, terno, como se quisesse proteger a inocência que ela lhe oferecia. Naquela noite, ele não era o CEO frio, era apenas Ricardo, e ela, apenas Cecília. Eles se amaram com uma intensidade que assustou a ambos, mas o sol da manhã trouxe de volta a realidade fria e dura. Cecília acordou enrolada nos lençóis de seda egípcia, sentindo-se como uma princesa. Mas o homem ao seu lado já estava de pé, vestido em um terno impecável, a máscara de CEO firmemente de volta no lugar. O calor da noite anterior havia se dissipado, substituído por um frio polar. Bom dia, senhorita Ribeiro, ele disse, a voz formal, distante. Sugiro que se vista. Mandei o meu motorista esperá-la lá embaixo. O coração de Cecília despencou. Não houve um beijo de bom dia, um toque, nem mesmo um olhar que reconhecesse a intimidade que haviam compartilhado. Era como se a noite mágica tivesse sido apenas um sonho. Na segunda-feira seguinte, o pesadelo se concretizou. Ela foi chamada à sua sala no último andar. O escritório era vasto e impessoal, com uma vista panorâmica da cidade que agora parecia zombar dela. Ricardo estava sentado atrás de sua mesa maciça, a expressão indecifrável. Senhorita Ribeiro, ele começou, sem rodeios. O que aconteceu entre nós foi um erro, um lapso de julgamento profissional da minha parte que não se repetirá. Cada palavra era uma facada no coração de Cecília. Ela sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas se recusou a chorar na frente dele. Sua posição na empresa tornou-se insustentável. Ele continuou, a voz fria como aço. Para evitar qualquer complicação futura, seu contrato está sendo rescindido. A empresa preparou um pacote de indenização muito generoso. É o triplo do que a lei exige. Em troca, você assinará um acordo de confidencialidade. Ela não conseguia acreditar. Ele não estava apenas terminando o que quer que eles tivessem tido. Ele a estava descartando, pagando-a para desaparecer. A humilhação era sufocante. Eu entendo. Ela conseguiu sussurrar, a voz embargada. Ótimo. O RH cuidará da papelada. Ele desviou o olhar já pegando um documento em sua mesa, dispensando-a como se ela fosse uma tarefa concluída. Cecília saiu da sala sentindo-se oca. A menina sonhadora que chegara a São Paulo havia sido esmagada. Naquele dia, ela pegou o cheque, assinou os papéis e deixou o prédio de vidro e aço para trás, jurando nunca mais olhar para trás. Com o dinheiro, ela se mudou para uma cidade menor, no litoral, buscando um recomeço longe de tudo e de todos que a conheciam. 2 semanas depois, o enjoo matinal começou. No início, ela pensou que era o estresse, a dor emocional se manifestando fisicamente. Mas quando os sintomas persistiram, um medo gelado a dominou. O teste de farmácia confirmou sua suspeita. 2 listras cor-de-rosa. Grávida. O pânico deu lugar ao desespero. Contar a Ricardo? A ideia era aterrorizante. O homem que a demitiu com tanta frieza para evitar complicações certamente veria um filho como a maior das complicações. Ele a rejeitaria, a humilharia ainda mais. Ou pior, com seu poder e dinheiro, ele poderia tentar tirar seu filho dela. Não, essa criança era sua.
Um pedaço daquela noite mágica que se tornara real. Um pedaço dela. Ela o protegeria. Ela o criaria sozinha, com todo o amor que tinha em seu coração. Ricardo Albuquerque nunca saberia de sua existência. Agora, 5 anos depois, Cecília era uma confeiteira de mão cheia. Administrava um pequeno e charmoso negócio de bolos e doces a partir da cozinha de sua casa acolhedora. A vida era simples, às vezes difícil, mas cheia de amor. O amor de Mateus. Mateus era um menino vibrante e inteligente. E a cada dia que passava, a semelhança com o pai que ele nunca conheceu se tornava mais inegável. Os mesmos cabelos escuros e lisos, a mesma teimosia no queixo e, o mais impressionante de tudo, os mesmos olhos. Olhos de um azul profundo e hipnotizante. Cecília vivia com o medo constante de que o destino, de alguma forma, os reunisse. Ela escolhera aquela cidade justamente por ser um lugar onde um bilionário como Ricardo Albuquerque jamais colocaria os pés. Era um refúgio, uma bolha de segurança que ela construíra para si e para seu filho. Mas bolhas, por mais fortes que pareçam, são feitas para estourar. E o destino, muitas vezes, tem um senso de ironia cruel e implacável. Em uma tarde ensolarada de verão, enquanto Cecília entregava uma encomenda de cupcakes para uma festa de aniversário em um resort de luxo recém-inaugurado na cidade, o passado e o presente estavam prestes a colidir de forma espetacular. O nome do resort, estampado em letras douradas na entrada, fez seu sangue gelar. Albuquerque Oceanfront and Spa. Ele estava ali, e o universo estava prestes a cobrar a conta daquela noite, 5 anos atrás. O nome Albuquerque brilhava sob o sol da tarde, um letreiro dourado, que parecia zombar da paz que Cecília havia lutado tanto para construir. Cada letra era como um prego em seu caixão de tranquilidade. Por um instante, ela cogitou dar meia volta, inventar uma desculpa para a cliente e fugir. Mas ela não era mais a jovem assustada de 5 anos atrás. Era mãe, empresária, uma mulher que aprendera a transformar migalhas em banquetes. E ela tinha uma encomenda para entregar. Respirando fundo, ela pegou a caixa de cupcakes do banco do passageiro e, com Mateus segurando sua mão, caminhou em direção à entrada imponente do resort. "Tchau, mamãe, que castelo grande!" exclamou Mateus, os olhos azuis arregalados de admiração, a inocência em sua voz contrastando violentamente com o turbilhão no peito de Cecília. "É só um hotel, meu amor," ela respondeu, forçando um sorriso, enquanto seu coração martelava contra as costelas. "Vamos entregar os doces da tia Joana, e depois vamos tomar sorvete na praia. O que acha?" "Eba!" Ele comemorou saltitante. O lobby do resort era ainda mais intimidante do que o exterior. Mármore branco polido, lustres de cristal que pareciam constelações e um perfume sutil de lírios e maresia pairavam no ar. Era o mundo de Ricardo. Um mundo de luxo opulento e poder silencioso. Cecília sentia os olhares curiosos sobre si. Uma mulher de vestido simples e sandálias rasteiras, guiando uma criança pequena por um ambiente onde as pessoas sussurravam em vez de falar. Ela se dirigiu rapidamente ao salão de festas, um espaço amplo com vista para o mar, onde uma decoradora agitada a esperava. "Cecília, querida, achei que não vinha mais", disse Joana, a mãe da aniversariante aliviada. "Estão lindos como sempre." Enquanto arrumava os cupcakes delicadamente decorados em uma mesa, Cecília tentava manter a calma. Sua mente, no entanto, estava em alerta máximo. Cada homem de terno que passava pelo corredor fazia seu estômago revirar. A entrega foi rápida. Joana apagou, elogiou seu talento, e Cecília, com o dinheiro na bolsa e a sensação de dever cumprido, pegou a mão de Mateus, pronta para a fuga. "Pronto, meu anjo. Missão cumprida. Agora, o sorvete." Eles estavam quase na saída, a porta de vidro automática se abrindo como um portal para a liberdade, quando uma voz grave e inconfundível cortou o ar, vindo de suas costas. "É inadmissível. Eu quero um relatório completo sobre a falha estrutural na ala oeste até o final do dia. E cancele minha reunião com os investidores de Dubai. Isto é prioridade." Cecília congelou. O sangue fugiu de seu rosto. Era ele. A voz não mudara nada. Continuava sendo a mesma melodia fria e autoritária que assombrava suas noites insones.
Ela não precisava se virar para saber que Ricardo Albuquerque estava a poucos metros de distância. O pânico a envolveu como uma névoa densa. Seu primeiro instinto foi protetor. Ela se abaixou, abraçando Mateus, como se seu corpo pudesse servir de escudo contra o passado. "Mamãe, você tá bem?" "Ficou pálida", disse o menino, a preocupação genuína em sua voz infantil. "Tô bem, meu filho. É só... Vamos embora, rápido." Ela tentou puxá-lo, mas Mateus, como toda criança de 4 anos, tinha sua própria agenda. No meio do caminho, seu dinossauro de plástico, seu brinquedo favorito, escorregou de sua mãozinha e rolou pelo chão de mármore polido, parando precisamente aos pés de um par de sapatos italianos caríssimos. "Rex!" gritou Mateus, soltando a mão de Cecília e correndo para resgatar seu amigo pré-histórico. O tempo pareceu parar. Cecília viu em câmera lenta seu filho se abaixar para pegar o brinquedo, exatamente no momento em que Ricardo, encerrando sua ligação ríspida, baixou o olhar. Ricardo Albuquerque estava tendo um dia infernal. A inauguração de seu mais novo empreendimento, um projeto pessoal que deveria ser a joia da coroa de seu império hoteleiro, estava sendo marcada por problemas inesperados. Falhas na construção, atrasos de fornecedores, a incompetência de sua equipe, tudo conspirava para testar sua paciência já inexistente. Ele odiava distrações e odiava ainda mais a sensação de que estava perdendo o controle. Foi nesse estado de irritação latente que ele sentiu algo bater em seu sapato. Ele baixou os olhos, pronto para lançar um olhar fulminante sobre qualquer funcionário desastrado que tivesse ousado cruzar seu caminho. Mas o que viu não foi um funcionário. Foi uma criança. Um menino pequeno de cabelos escuros e lisos que pegava um dinossauro de brinquedo do chão. E então, o menino se levantou e olhou para ele. O mundo de Ricardo, construído sobre lógica, números e certezas, rachou. Ele se viu olhando para um par de olhos que conhecia como se fossem seus, olhos de um azul profundo, quase violeta sob a luz dos lustres, um azul idêntico ao que ele via no espelho todas as manhãs. Por uma fração de segundo, seu cérebro se recusou a processar a informação. Era impossível, uma coincidência bizarra. Mas então ele observou o formato do rosto do menino, o queixo teimoso, a curva dos lábios. Era como olhar para uma fotografia sua de infância. Uma cópia fiel. O choque foi tão intenso, tão visceral que ele travou. As palavras morreram em sua garganta. Os relatórios, os investidores, os problemas do hotel, tudo se dissolveu em um zumbido distante. O universo se reduziu àquele pequeno rosto que o encarava com uma curiosidade infantil. Cecília observava a cena, paralisada pelo terror. Ela viu o momento exato em que o reconhecimento atingiu Ricardo. A máscara de frieza dele se quebrou, substituída por uma expressão de pura incredulidade. O ar ficou pesado, carregado de 5 anos de segredos e mentiras. "Desculpe, senhor", disse Cecília, a voz saindo fraca, trêmula. Ela se aproximou, pegando a mão de Mateus com força. "Ele é só uma criança. Vamos, filho." Ela tentou puxá-lo, mas Ricardo, saindo de seu torpor, deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Seus olhos azuis, antes fixos em Mateus, agora se voltaram para ela. E a incredulidade em seu rosto se transformou em uma tempestade de emoções conflitantes. Confusão, raiva e algo mais. Algo que se parecia perigosamente com dor. "Ribeiro?" ele disse, o nome dela saindo como um sussurro áspero. Era a primeira vez que ele a via em 5 anos. Ela estava diferente. O rosto não tinha mais a ingenuidade da juventude, mas uma maturidade que a tornava ainda mais bonita. Havia uma força em seu olhar que não existia antes. O que você está fazendo aqui?" "Eu moro aqui perto", ela respondeu, tentando manter a voz firme, o coração batendo descontroladamente. "Eu estava apenas fazendo uma entrega. Com licença." Ela tentou passar por ele novamente, mas ele não se moveu. Seus olhos se alternavam entre ela e o menino que se agarrava à sua perna, olhando para aquele homem alto e imponente com uma mistura de timidez e fascínio. "Quantos anos ele tem?" Ricardo perguntou a voz baixa, carregada de uma urgência que Cecília nunca ouvira antes. A pergunta pairou no ar, pesada e inegável. Cecília sentiu o chão sumir sob seus pés. Mentir? Dizer a verdade?
Sua mente corria a 1000 por hora, buscando uma saída que não existia. Isso não é da sua conta, ela finalmente respondeu, o medo dando lugar a um instinto de defesa feroz. Por favor, nos dê licença. Mas Ricardo não era um homem que aceitava um não como resposta, especialmente quando seu mundo inteiro acabara de ser virado de cabeça para baixo. Ele se agachou, ficando na altura de Mateus, ignorando completamente o protesto de Cecília. Seus movimentos, normalmente tão precisos e calculados, eram hesitantes, quase reverentes. Olá, campeão, ele disse, a voz surpreendentemente suave. Qual o seu nome? Mateus se escondeu um pouco mais atrás da perna de Cecília, mas seus olhos azuis curiosos permaneceram fixos no homem. Mateus, ele murmurou. Mateus, Ricardo repetiu o nome, saboreando-o. O nome parecia certo. Perfeito. Eu sou Ricardo. Gostei do seu dinossauro. Ele estendeu a mão não para tocar, mas como um gesto de paz. O olhar dele sobre Mateus era de uma intensidade avassaladora. Ele estava analisando cada traço, cada detalhe, como se tentasse memorizar o rosto do menino, como se tentasse compensar os anos perdidos em um único instante. Para Cecília, a cena era torturante. O homem que a descartara sem pensar 2 vezes estava agora encantado por seu filho. O homem que não queria filhos, que via a família como uma fraqueza, estava de joelhos diante da prova viva de seu lapso de julgamento. Chega, disse Cecília, a voz mais alta do que pretendia, atraindo a atenção de alguns hóspedes que passavam. Nós realmente precisamos ir. Ela puxou Mateus com mais força, e desta vez conseguiu dar alguns passos. Mas a voz de Ricardo a deteve novamente, agora carregada de uma autoridade gélida que fez um arrepio percorrer sua espinha. Nós precisamos conversar. Agora. Ele se levantou, a máscara de CEO voltando a se assentar em seu rosto, mas seus olhos ainda traíam a tempestade interior. Minha sala, em 10 minutos e traga o menino com você. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Ele não esperou por uma resposta. Virou-se e caminhou em direção a um elevador privativo, deixando Cecília sozinha no meio do lobby, com o coração em pedaços e o futuro incerto. O segredo que ela guardara com tanto zelo por quase 5 anos havia se desfeito em questão de minutos, e agora ela teria que enfrentar o homem que tinha o poder de destruir sua vida mais uma vez. Mas desta vez, não era apenas o coração dela que estava em jogo. Era o mundo de seu filho. Caminhar até a suíte presidencial no último andar foi a caminhada mais longa da vida de Cecília. Mateus, alheio à atenção, estava fascinado pelo elevador panorâmico, apontando para os barcos no mar. Cecília, por outro lado, sentia-se como uma prisioneira sendo levada ao seu julgamento. Cada andar que subiam era um passo a mais para longe da vida simples e segura que ela conhecia. A sala era menos um escritório e mais um apartamento de luxo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de 180 graus do oceano. A decoração era minimalista, cara e impessoal. Ricardo estava de pé, de costas para a porta, olhando para o mar, as mãos nos bolsos. Ele parecia uma estátua de mármore, imóvel e frio. Feche a porta, ele disse sem se virar. Cecília obedeceu, o clique da fechadura soando como o selar de seu destino. Mateus, ao ver uma mesa de centro de vidro, correu até ela e começou a brincar com seu dinossauro, criando um pequeno oásis de normalidade no meio daquela atmosfera sufocante. Ricardo finalmente se virou. Seu rosto era uma máscara de controle, mas seus olhos eram um mar revolto. Por quê? Ele perguntou, a voz baixa e tensa. Por que você nunca me contou? Cecília engoliu em seco, reunindo toda a coragem que possuía. Contar o quê? Que o homem que me humilhou e me demitiu para evitar complicações havia me deixado com a maior complicação de todas? O que você esperava que eu fizesse, Ricardo? Bater na sua porta e pedir esmola? Você deixou bem claro como se sentia sobre qualquer tipo de laço. A acusação o atingiu. Ele recuou um passo, como se tivesse sido fisicamente golpeado. Eu teria assumido minha responsabilidade. Cecília soltou uma risada amarga, sem humor. Responsabilidade? Para você, responsabilidade seria um cheque gordo, uma pensão paga pontualmente todo mês
para que eu e meu filho ficássemos bem longe de você e da sua vida perfeita. Você não queria um filho, Ricardo. Você queria silêncio. E foi isso que eu lhe dei. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som suave de Mateus, fazendo ruídos de dinossauro. Ricardo olhou para o menino e a dureza em seu rosto vacilou. Ele é meu, não é? Ele perguntou, a pergunta sendo mais uma afirmação. Ele não precisava de um teste de DNA. A verdade estava ali, brincando no chão, com seus olhos e seu sangue. Ele é meu, Cecília corrigiu, a voz cheia de uma ferocidade que surpreendeu a ambos. Eu o gerei. Eu o pari. Eu passei noites em claro quando ele estava doente. Eu comemorei cada pequeno passo. Eu construí uma vida para ele, do nada. Você não tem nenhum direito sobre ele. Ricardo caminhou lentamente pela sala, circulando-a como um tubarão. Ele parou perto de Mateus, o olhar fixo no menino. Havia uma fome em seus olhos, uma necessidade que ele não conseguia disfarçar. Ele é um Albuquerque, declarou Ricardo, a voz soando final. Ele carrega meu nome, meu sangue. Ele não vai crescer em qualquer lugar, enquanto eu tenho tudo isso. Ele gesticulou para a opulência ao redor. Ele merece mais. Ele merece o que é dele por direito. O medo gelado voltou a tomar conta de Cecília. Era exatamente isso que ela temia. Que ele usasse seu poder e sua riqueza para tentar comprá-la, ou pior, para tirar Mateus dela. Ele não precisa do seu dinheiro. Ela cuspiu, colocando-se protetoramente entre Ricardo e Mateus. Ele precisa de amor, de estabilidade, coisas que você não pode comprar. Ricardo a olhou nos olhos, e pela primeira vez, Cecília viu uma rachadura genuína em sua armadura. Havia uma vulnerabilidade ali, uma confusão que ele não conseguia esconder. Talvez eu não pudesse antes, ele disse, a voz mais baixa, mas as coisas mudam. Ele olhou para Mateus novamente, e uma ternura que Cecília jamais imaginou ser possível tomou conta de suas feições. Eu quero conhecê-lo, Cecília. Eu preciso conhecê-lo. A sinceridade em sua voz a desarmou por um momento, mas a dor e a desconfiança de 5 anos não desapareciam tão facilmente. E depois, quando a novidade passar, ela desafiou. Quando ele se tornar um inconveniente para suas viagens, para suas reuniões, para sua vida sem laços, você vai descartá-lo como me descartou? A acusação o feriu visivelmente. Ele abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu, porque no fundo ele sabia que ela tinha razão. O homem que ele era há 5 anos teria feito exatamente isso. Mas o homem que ele era agora, olhando para a criança que era sua cópia fiel, esse homem não tinha mais certeza de nada. Ele caminhou até a enorme janela e ficou olhando para o horizonte. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. A beleza da cena era um contraste gritante com o caos em sua mente e em seu coração. Ele, Ricardo Albuquerque, o mestre do universo empresarial, estava completamente perdido. Um menino de 4 anos com olhos azuis e um dinossauro de plástico havia demolido as fundações de seu mundo em questão de minutos. E ele sabia, com uma certeza assustadora, que nada jamais seria como antes. Ele queria seu filho, e pela primeira vez na vida, ele não tinha a menor ideia de como conseguir o que queria. O sol poente tingia a sala luxuosa, com uma luz dourada e melancólica, lançando longas sombras que dançavam ao redor deles. O silêncio era um abismo, preenchido apenas pelos sons inocentes de Mateus brincando no chão, alheio à guerra fria que se travava sobre sua cabeça. Ricardo continuou de costas para Cecília por um longo momento, seus ombros largos e tensos, transmitindo a imagem de um homem em conflito com o próprio universo que construíra. Ele, que sempre tivera todas as respostas, todas as estratégias, estava num beco sem saída. A força bruta, sua ferramenta padrão, era inútil aqui. Dinheiro, sua outra arma, soava como um insulto. Finalmente, ele se virou. A máscara de controle ainda estava lá, mas era uma versão mais frágil, e seus olhos azuis, agora refletindo o crepúsculo, continham uma honestidade crua que Cecília nunca vira antes. Você tem razão, ele disse, a voz baixa, quase um murmúrio. A admissão pareceu custar-lhe uma energia imensa. Em tudo o que disse, o homem que você conheceu há 5 anos teria feito exatamente o que você descreveu. Ele teria visto...
Ele teria visto essa criança como um problema a ser gerenciado. Cecília cruzou os braços, uma barreira física contra a vulnerabilidade inesperada dele. E o que mudou? Acha que ver uma cópia em miniatura de si mesmo, de repente, o transforma em um pai amoroso? Eu não sei, ele respondeu, e a incerteza em sua voz foi a coisa mais genuína que ela já o ouviu dizer. Eu não sei o que isso me transforma. Tudo o que sei é que, há uma hora, meu mundo era feito de contratos, ações e projetos. Agora nada disso parece importar tanto. Ele deu um passo cauteloso em sua direção, as mãos erguidas em um gesto de rendição. Eu não vou te ameaçar, Cecília. Não vou falar de advogados ou direitos. Eu perdi esse direito há 5 anos. Seu olhar desviou-se para Mateus, que agora tentava fazer seu T-Rex de plástico escalar a perna da mesa de centro. Uma expressão de pura fascinação tomou conta do rosto de Ricardo. Eu só estou pedindo uma chance, ele continuou, a voz embargada. Não para mim, para ele. E para eu entender o que é isso que estou sentindo. Ele olhou de volta para ela. O apelo em seus olhos era inegável. Me dê 1 hora, apenas 1 hora. Aqui, com você presente o tempo todo. Deixe-me sentar no chão com ele. Deixe-me saber qual a sua cor favorita ou qual o nome que ele deu a esse dinossauro. Depois disso, se você ainda quiser ir embora e nunca mais me ver, eu não vou impedir. Mas eu não posso viver o resto da minha vida sabendo que meu filho esteve a metros de mim e eu não fiz nada. O pedido a pegou de surpresa. Ela esperava uma batalha, uma demonstração de poder, não uma súplica. Era uma estratégia brilhante em sua simplicidade, pois a colocava em uma posição difícil. Recusar faria dela a pessoa intransigente. O medo ainda gritava dentro dela, mas outra voz, uma mais quieta e talvez mais sábia, sussurrava. A voz que via a curiosidade nos olhos de Mateus quando olhava para aquele homem alto. A voz que se perguntava se negar essa conexão, por menor que fosse, não seria uma crueldade com seu próprio filho. 1 hora. Ela cedeu. A voz firme, apesar da tempestade interior. 60 minutos e eu não saio do lado dele 1 único segundo. E não ouse oferecer nada a ele. Sem presentes, sem promessas, apenas converse. Um alívio visível inundou as feições de Ricardo. Era como se ele tivesse acabado de ganhar o negócio mais importante de sua vida. Ele acenou com a cabeça, a gratidão em seu olhar quase a desarmando. Obrigado, Cecília. Obrigado. Ele então fez algo que chocou Cecília até o âmago. Ricardo Albuquerque, o bilionário intocável, afrouxou a gravata, tirou o paletó caro, dobrou-o cuidadosamente sobre uma poltrona, arregaçou as mangas da camisa branca e, com uma hesitação que beirava a reverência, sentou-se no chão de mármore, a uma distância respeitosa de Mateus. O menino parou de brincar e o observou, a cabeça inclinada. Ricardo não disse nada por um momento, apenas observou também. A cena era surreal. Esse é um tiranossauro Rex muito corajoso, disse Ricardo finalmente, a voz suave. Ele parece um bom protetor. Mateus abraçou o dinossauro. O nome dele é Rex. Ele é meu melhor amigo, disse o menino, a voz tímida. Rex é um ótimo nome, concordou Ricardo. Eu costumava ter um cachorro chamado Hércules. Ele também era meu melhor amigo quando eu era pequeno. A menção de sua própria infância, um vislumbre de um Ricardo que existia antes do império e da frieza, fez Cecília prender a respiração. Ela se sentou em uma poltrona distante, os braços ainda cruzados, uma sentinela vigiando um encontro improvável. A conversa fluiu de forma hesitante no início. Ricardo era desajeitado, seus instintos de executivo tentando encontrar um terreno comum com uma criança de 4 anos. Ele perguntou a Mateus sobre a escola, sobre seus amigos, sobre seus desenhos favoritos. Mateus, sentindo a gentileza genuína por trás da fachada imponente, começou a se soltar. Ele mostrou a Ricardo como Rex podia rugir e como ele gostava de comer árvores de brócolis. Em algum momento, Ricardo notou que Mateus olhava fixamente pela janela para os barcos à vela no mar. Você gosta de barcos? Perguntou Ricardo. Mateus assentiu vigorosamente. A mamãe disse que um dia a gente vai passear num deles. O olhar de Ricardo encontrou o de Cecília por cima da cabeça de Mateus. Havia uma pergunta silenciosa ali, uma tristeza por tudo o que ele havia perdido.
Cecília desviou o olhar, o coração apertado. Eu adorava barcos quando tinha a sua idade, disse Ricardo a Mateus. Meu avô me ensinou a velejar. A gente sentia o vento no rosto e o sol. Era a melhor sensação do mundo. Enquanto falava, Ricardo relaxava. A tensão em seus ombros diminuiu. Ele não estava mais atuando, não estava mais estrategizando. Ele estava simplesmente ali, no chão, conversando com um menino que por acaso era seu filho. E uma emoção avassaladora, quente e poderosa, começou a crescer em seu peito. Não era o orgulho possessivo de ter um herdeiro. Era algo mais profundo, mais puro, um amor protetor, incondicional, que o assustou e o completou ao mesmo tempo. Ele olhou para as mãozinhas de Mateus, para seus cabelos escuros, e sentiu um nó na garganta. Ele havia passado 5 anos acumulando fortuna e poder, quando o maior tesouro de sua vida estava crescendo a quilômetros de distância. Cecília assistia a tudo, uma espectadora de sua própria vida. Vê-lo ali tão paciente e gentil era desconcertante. Este não era o homem que a havia quebrado. Era uma versão dele que ela só tinha visto por algumas horas, naquela noite fatídica. Uma parte dela, a parte ferida e amarga, queria odiar a cena, queria gritar que era tudo uma farsa. Mas a parte mãe via os olhos de seu filho brilhando de excitação ao conversar com aquele homem que instintivamente ele parecia reconhecer. A hora passou voando. O alarme que Cecília havia colocado discretamente em seu celular vibrou em seu bolso. Era hora de ir. Mateus, meu amor, ela disse, a voz mais suave do que pretendia. Temos que ir. Lembra? O sorvete. Mateus fez um biquinho. Mas eu tô conversando com o... Ele olhou para Ricardo sem saber como chamá-lo. Ricardo, ele completou, um sorriso triste tocando seus lábios. Pode me chamar de Ricardo. Ele se levantou, limpando a poeira imaginária de sua calça cara. A transição de volta para o adulto imponente foi instantânea, mas algo em seu semblante havia mudado permanentemente. Vamos, filho. Cecília estendeu a mão para Mateus. O menino correu para ela, mas antes de sair, virou-se e acenou para Ricardo. Tchau, Ricardo. Tchau, Mateus, respondeu Ricardo, a voz rouca de emoção. Quando Cecília e Mateus chegaram à porta, a voz de Ricardo a deteve mais uma vez. Cecília. Ela se virou, o rosto uma máscara de neutralidade. Obrigado, ele disse, e a sinceridade era palpável. Por essa hora. Significou mais do que você pode imaginar. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Eu posso vê-lo de novo? A pergunta que ela temia. Eu não sei. Ela respondeu honestamente. Eu preciso pensar. Tudo bem, ele disse rapidamente, sem querer pressioná-la. Pense, mas saiba que minha pergunta não vai mudar. Ela apenas assentiu e saiu, puxando Mateus para o corredor. O som da porta se fechando atrás dela, ecoando como o fim de um capítulo e o início aterrorizante de outro. No caminho para casa, com Mateus dormindo no banco de trás, exausto pela emoção do dia, a mente de Cecília era um caos. A imagem de Ricardo no chão, rindo de algo que Mateus disse, estava gravada em sua retina. Ela o odiara por 5 anos. Odiara o poder dele, sua frieza, a facilidade com que ele a descartou. Mas hoje, ela não vira um monstro. Vira um homem falho, arrependido, tentando desesperadamente se conectar com o filho que ele não sabia que tinha. Ao chegar em sua pequena e acolhedora casa, o contraste com a suíte luxuosa de Ricardo era gritante. Ali era o seu mundo. Um mundo construído com farinha, açúcar e muito amor. Um mundo seguro. Ricardo era uma granada prestes a explodir nesse santuário. Ela colocou Mateus na cama, e o menino, meio adormecido, murmurou: "O homem grande é legal, mamãe. Os olhos dele são iguais aos meus." A frase foi como uma flecha em seu coração. Ela se sentou na beira da cama, acariciando os cabelos do filho, as lágrimas que segurara o dia todo finalmente escorrendo por seu rosto. O que ela faria? Proteger seu filho de uma possível dor futura, negando-lhe um pai? Ou arriscar seu próprio coração, já tão ferido, para dar a Mateus a chance de ter uma família que ela nunca teve? Enquanto isso, de volta ao topo de seu império de vidro e aço, Ricardo Albuquerque não estava olhando para os relatórios ou fazendo ligações. Ele estava na varanda, o vento do mar bagunçando seus cabelos, e pela primeira vez em muito tempo,
ele não estava pensando em negócios. Ele estava pensando em nomes de dinossauros, em barcos à vela e em um par de olhos azuis que eram o espelho dos seus. Ele pegou o telefone, mas não ligou para seus advogados. Ligou para sua assistente pessoal. Beatriz, ele disse, a voz firme, mas com um novo tom. Quero que você me consiga todas as informações sobre uma pequena empresa de confeitaria nesta cidade. Chama-se Doces da Ceci. Quero saber tudo. Sua situação financeira, seus fornecedores, seus clientes. E Beatriz, ele fez uma pausa. Seja discreta. Ninguém pode saber que estou investigando isso, especialmente a dona. Ele não queria encontrar fraquezas para explorar. Pela primeira vez, ele estava usando seus vastos recursos não para destruir, mas para entender. Ele precisava entender o mundo que Cecília havia construído para seu filho, e precisava encontrar uma maneira de fazer parte dele, não como um conquistador, mas como alguém que merecia ser convidado a entrar. A batalha pela sua empresa havia terminado há muito tempo. A batalha por seu filho estava apenas começando, e ele estava disposto a lutar com armas que nunca soube que possuía. Paciência, humildade e talvez, até mesmo, amor. Os dias que se seguiram ao encontro no resort foram uma tortura silenciosa para Cecília. Ela mergulhou no trabalho, na rotina reconfortante de misturar massas, criar recheios e decorar bolos. O cheiro de baunilha e chocolate em sua cozinha era seu refúgio, um lugar onde as coisas faziam sentido, onde havia regras e resultados previsíveis. Era o oposto completo da confusão que se instalara em seu coração. Cada vez que o telefone tocava, seu estômago se contraía, esperando ser a voz grave de Ricardo do outro lado da linha. Mas ele não ligou. Esse silêncio era, de certa forma, mais enervante do que uma perseguição. Dava-lhe tempo para pensar, para reviver a cena em sua mente 1 milhão de vezes. A imagem dele no chão, a gentileza em seus olhos ao falar com Mateus, a vulnerabilidade em seu pedido. Aquilo não se encaixava no retrato do monstro que ela pintara em sua mente por 5 anos. O ódio era um combustível simples e potente que a mantivera aquecida por muito tempo. Agora, a incerteza era um frio que a deixava paralisada. Mamãe, quando vamos ver o Ricardo de novo? Mateus perguntou casualmente uma manhã, enquanto pintava um desenho na mesa da cozinha. A pergunta tão inocente atingiu Cecília como um soco. Eu não sei, meu filho. Ele é um homem muito ocupado. Mas ele gostou do Rex, insistiu o menino. Ele disse que o Rex é corajoso. Cecília forçou um sorriso, o coração apertado. Sim, meu amor, ele disse. Ela estava presa em um limbo. A raiva a mandava fugir, mudar de cidade de novo, proteger seu filho a qualquer custo. Mas a razão, e uma parte de seu coração que ela não queria admitir, dizia que Mateus merecia conhecer a verdade um dia. E talvez, apenas talvez, Ricardo não fosse mais o mesmo homem. Enquanto Cecília lutava com seus demônios, Ricardo Albuquerque movia-se com a precisão de um general planejando uma campanha. No entanto, o objetivo desta campanha não era uma aquisição hostil, mas a conquista de algo infinitamente mais delicado. Confiança. Ele estava em sua suíte no resort, analisando o dossiê que sua assistente, Beatriz, havia preparado. Não era um relatório corporativo, mas um retrato da vida de Cecília. As páginas detalhavam o início de seu pequeno negócio, os elogios de clientes satisfeitos, as fotos de seus bolos que eram verdadeiras obras de arte, e detalhavam também suas finanças. Doces da Ceci era um sucesso de crítica, mas não de público massivo. Ela trabalhava incansavelmente, mas as contas eram apertadas. Havia uma pequena dívida com um fornecedor de farinhas especiais e uma nota sobre o aluguel da casa, que consumia uma boa parte de sua renda. Ela era orgulhosa, trabalhadora e estava visivelmente a poucos passos de um esgotamento financeiro e físico. Ricardo fechou a pasta, um sentimento de raiva de si mesmo o consumindo. Ele a deixara com nada além de um cheque de cala a boca. E ela sozinha havia construído uma vida e criado o filho deles com dignidade e talento. Oferecer-lhe dinheiro diretamente seria o pior dos insultos. Seria provar que ele ainda acreditava que tudo podia ser comprado. Ele precisava de uma abordagem diferente, uma que a elevasse, não que a diminuísse. A ideia surgiu clara e lógica,
uma estratégia de negócios com um coração. 2 dias depois, uma van preta e discreta parou em frente à casa de Cecília. Ela observou pela janela, o coração na garganta, quando Ricardo saiu do veículo. Ele não estava vestido como o CEO todo-poderoso, mas com uma calça de sarja e uma camisa polo azul escura que perigosamente realçava a cor de seus olhos. Ele não marchou até a porta. Permaneceu na calçada por um momento, olhando para a casa simples, mas bem cuidada, como se tentasse absorver cada detalhe do mundo dela. Então ele pegou o celular, e ela ouviu o seu tocar na cozinha. Cecília, disse ele quando ela atendeu, a voz calma. Sou eu, Ricardo. Estou aqui fora. Eu sei que não avisei, mas eu gostaria de falar com você. É sobre negócios. Se não for uma boa hora, eu posso voltar. A cortesia a desarmou. Ela esperava uma intimação, não um pedido. Mateus está tirando uma soneca. Ela respondeu, a voz mais estável do que se sentia. Você tem 5 minutos. Ela abriu a porta e o encontrou no pequeno jardim da frente, admirando suas roseiras. Ele carregava uma pasta de couro. Suas rosas são lindas, ele disse, como quebra-gelo. O que você quer, Ricardo? Ele foi direto ao ponto. Eu vim fazer uma proposta de negócios. O Albuquerque Oceanfront precisa de um fornecedor exclusivo de sobremesas de alta qualidade para nossos restaurantes e para o serviço de quarto. Bolos, doces finos, tortas, algo que reflita o padrão 5 estrelas do hotel. Cecília o encarou desconfiada. E o que eu tenho a ver com isso? Eu vi seu trabalho. Ele continuou abrindo a pasta. Dentro havia fotos impressas das criações de Cecília, tiradas de redes sociais e de sites de avaliação locais. Seu produto é excepcional. A qualidade, a apresentação, é exatamente o que eu estou procurando. Eu quero oferecer a Doces da Ceci um contrato de exclusividade. Ele lhe estendeu um documento. Era um contrato formal, redigido por advogados. Cecília pegou-o, as mãos tremendo ligeiramente. Ela leu as cláusulas por cima. Os valores a fizeram engasgar. A proposta era para fornecer uma quantidade diária de sobremesas variadas para o hotel. O pagamento mensal era mais do que ela ganhava em 6 meses. Seria o suficiente para quitar suas dívidas, contratar um ajudante, talvez até mesmo alugar um espaço comercial e separar o trabalho de casa. Era uma tábua de salvação. Uma tábua de salvação dourada e muito suspeita. Isso é ridículo, ela disse, devolvendo o contrato. Você não pode simplesmente chegar aqui e tentar comprar o seu caminho para a nossa vida com um contrato inflacionado. Não está inflacionado, ele rebateu, a voz firme. É o valor de mercado para um fornecedor de luxo. E eu não estou comprando nada, Cecília. Estou fazendo negócios. O hotel precisa disso. E sejamos honestos, você também precisa. Eu sei que as coisas não são fáceis. A admissão de que ele a investigara a fez recuar, a raiva brilhando em seus olhos. Eu sei que você é orgulhosa e tem todo o direito de ser. É por isso que estou aqui com um contrato, não com um talão de cheques. Estou te oferecendo uma parceria, não caridade. Seu talento merece ser recompensado. Ele fez uma pausa, o olhar suavizando. E sim, admitiu ele, é uma forma de eu poder permanecer nesta cidade. É uma forma de eu poder ter uma razão profissional para estar perto, para talvez, com o tempo, ganhar o direito de ver meu filho. Mas o contrato é real. A oportunidade é real. Se você fosse qualquer outra confeiteira com o seu talento, eu estaria fazendo a mesma proposta. Cecília estava em um turbilhão. Sua mente gritava que era uma armadilha, uma forma de ele controlá-la, de torná-la dependente. Mas seu coração, o coração de uma mãe que contava cada centavo, via a oportunidade de dar a Mateus uma vida mais confortável. E, no fundo, a empresária nela reconhecia a lógica da proposta. Era uma chance única. Eu preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. E quero que um advogado revise isso. Claro, concordou Ricardo imediatamente. Leve o tempo que precisar. O hotel pode arcar com os custos do seu advogado como um gesto de boa-fé. Ele deixou a pasta com o contrato sobre a mesinha da varanda. Pense nisso, Cecília, como uma empresária. É uma boa proposta. Ele se virou para ir embora, mas parou. E sobre Mateus, eu não vou pressionar, mas a oferta de vê-lo, mesmo que por alguns minutos, sempre estará de pé.
Nos dias seguintes, Cecília viveu em agonia. Ela conversou com Joana, a cliente do resort, que ficou extasiada com a notícia. Cecília, é a chance da sua vida. Seus doces naquele hotel, você vai ficar famosa. Ela até mesmo consultou um advogado indicado por Joana, que revisou o contrato e confirmou que era legal, justo e extremamente vantajoso para ela. Não havia armadilhas, apenas uma oportunidade de negócio incrível. A decisão foi tomada em uma noite, enquanto observava Mateus dormir. Ela estava cansada, cansada de lutar, cansada de se preocupar. Ricardo estava lhe oferecendo uma ferramenta, não uma jaula. O que ela faria com essa ferramenta, as fronteiras que ela imporia, isso dependeria dela. Na manhã seguinte, ela ligou para ele. Eu aceito, com algumas condições. A primeira condição era que todas as comunicações de negócios seriam feitas através do gerente do hotel, não diretamente com ele. A segunda era que as entregas seriam feitas por ela, em horários específicos. E a terceira, a mais importante, era que o relacionamento dele com Mateus seria discutido separadamente e não estaria vinculado ao contrato. Ricardo concordou com tudo sem hesitar. E assim, uma nova e frágil rotina começou. Cecília contratou uma senhora para ajudá-la na cozinha e outra para cuidar de Mateus nas horas de pico. Sua pequena cozinha se transformou em uma linha de produção movimentada. E todos os dias, no final da tarde, ela dirigia até o Albuquerque Oceanfront para fazer a entrega. Ricardo, fiel à sua palavra, mantinha distância, mas ele estava sempre lá. Às vezes estava no lobby, fingindo uma ligação. Outras estava no café, lendo um jornal. Ele nunca a abordava sobre o contrato, apenas a cumprimentava com um aceno de cabeça. Mas seus olhos seguiam cada passo dela. Foi Cecília quem quebrou o gelo. Depois de uma semana, a culpa de ver a expectativa silenciosa nos olhos de Ricardo e a curiosidade nos de Mateus tornou-se pesada demais. Em uma sexta-feira, ela levou Mateus junto para a entrega. Pensei que ele gostaria de ver a praia. Ela disse a Ricardo como justificativa quando o encontrou no lobby. O rosto de Ricardo se iluminou com um sorriso tão genuíno que o deixou anos mais jovem. A maré está baixa. É uma ótima hora para procurar conchinhas. Eles caminharam os três pela areia branca, uma imagem bizarra de família. Cecília andava um passo atrás, a guarda ainda alta, enquanto Ricardo e Mateus iam na frente. Ricardo não tentou pegar na mão do menino ou forçar qualquer intimidade. Ele apenas caminhava ao seu lado, apontando para os ciris que corriam na areia, explicando sobre as ondas. Ele estava dando ao menino o que ele mais precisava, sua atenção total e indivisa. Em um momento, Mateus tropeçou em uma pedra e caiu, ralando o joelho. Não foi nada sério, mas o choro foi imediato e alto. Em um piscar de olhos, tanto Cecília quanto Ricardo estavam de joelhos ao lado dele. Shh, calma, meu amor. A mamãe está aqui, disse Cecília, tentando limpar a areia do machucado. Está tudo bem, campeão. Foi só um susto, disse Ricardo, a voz calma e tranquilizadora. Ele tirou um lenço impecavelmente limpo do bolso e, com uma delicadeza surpreendente, limpou o pequeno corte. Veja, você é mais forte que essa pedrinha boba. Mateus, confortado pela atenção dupla, parou de chorar e fungou. Naquele instante, os olhos de Ricardo e Cecília se encontraram sobre a cabeça do filho. Havia uma cumplicidade ali, um entendimento compartilhado de preocupação parental que transcendia todo o passado doloroso. Pela primeira vez, eles não eram o CEO e a ex-funcionária, o poderoso e a vítima. Eram apenas um pai e uma mãe, cuidando de seu filho. A muralha de Cecília tremeu e uma pequena rachadura apareceu. A rotina de caminhadas na praia após as entregas tornou-se mais frequente. Eram encontros curtos, supervisionados, mas que começavam a se tornar o ponto alto do dia para os três. Ricardo estava descobrindo a alegria de coisas simples que o dinheiro não podia comprar. Cecília estava hesitantemente começando a ver o homem por trás do mito. Uma tarde, enquanto Mateus corria atrás de uma gaivota, Cecília e Ricardo ficaram sozinhos perto da água. Obrigado, Cecília, disse ele olhando para o filho. Eu sei que isso não é fácil para você. Ele está feliz, ela admitiu, a voz baixa. Ele pergunta por você. Você também parece menos tensa.
Ele observou. O contrato ajudou. Eu pude contratar ajuda. Tenho mais tempo. Fico feliz em ouvir isso. Ele se virou para ela. O sol poente criando um halo ao seu redor. Cecília, eu sinto muito. Por tudo. Pela forma como eu te tratei. Não há desculpas. Eu era um homem diferente. Um homem oco. E eu não sabia o que estava perdendo até vê-lo. O pedido de desculpas, tão esperado e ao mesmo tempo tão inesperado, deixou-a sem palavras. Ela apenas assentiu, o nó em sua garganta impedindo-a de falar. Eu sei que um pedido de desculpas não apaga a dor, ele continuou. Mas eu espero que, um dia, você possa acreditar que é sincero. Antes que ela pudesse responder, Mateus voltou correndo, segurando uma concha perfeita. Olha, para você, mamãe, e uma para você, Ricardo. Ele entregou as conchas a cada um deles. Ricardo pegou a sua como se fosse um diamante. Ele olhou da concha em sua mão para Cecília e depois para o filho, que sorria para eles. E naquele momento, com o som das ondas e o calor do sol, uma paz frágil, mas real se estabeleceu entre eles. A muralha de Cecília não havia desmoronado. Mas, pela primeira vez, ela vislumbrou a possibilidade de que talvez, apenas talvez, valesse a pena abrir o portão. Os meses seguintes se desdobraram em uma rotina que Cecília jamais poderia ter previsto. As caminhadas na praia tornaram-se um ritual sagrado. O contrato com o hotel transformou sua vida financeira, permitindo-lhe não apenas estabilidade, mas a liberdade de ser criativa sem o peso da preocupação. Ricardo, por sua vez, continuava sua transformação silenciosa. Sua equipe no resort e na sede da empresa notava a mudança. O CEO implacável ainda estava lá quando necessário, mas havia uma nova camada de paciência, uma empatia que antes não existia. Ele delegava reuniões importantes para garantir que estaria na praia às 5 da tarde para procurar conchas com seu filho. O homem que antes via os laços como uma fraqueza, agora os via como sua maior força. A relação entre ele e Cecília evoluiu para uma amizade cautelosa. Eles conversavam sobre o dia de Mateus, sobre os desafios do negócio de confeitaria dela, sobre os planos de expansão do hotel. Eles riram juntos quando Mateus tentou ensinar Ricardo a construir um castelo de areia, e ele falhou miseravelmente. Eram momentos de uma normalidade tão doce que assustava Cecília. Ela se pegava sorrindo ao pensar nele. Sentia falta de sua presença nos dias em que ele precisava viajar. O ódio havia se dissipado completamente, e no lugar dele, um sentimento perigoso e familiar começava a florescer. O amor. Mas o medo ainda era uma sombra em seu coração. Como confiar plenamente no homem que a havia quebrado com tanta facilidade? O destino, que os havia reunido de forma tão dramática, decidiu que era hora de testar a fundação daquela paz recém-construída. Aconteceu em uma noite de terça-feira. Uma tempestade forte castigava o litoral, e Mateus, que estava um pouco febril durante o dia, piorou subitamente. Sua temperatura disparou e ele começou a tremer incontrolavelmente em seus braços. Cecília, que sempre fora tão autossuficiente, sentiu um pânico puro e avassalador. Ela tentou todos os remédios caseiros e antitérmicos, mas a febre não cedia. Foi quando o corpo de Mateus enrijeceu e ele teve uma convulsão febril. Para Cecília, foi como se o mundo estivesse acabando. Vendo seu filho naquele estado, ela só conseguiu pensar em uma pessoa. Seu cérebro não racionalizou. Seu coração agiu. Com as mãos trêmulas, ela não ligou para uma ambulância ou para uma amiga. Ela ligou para Ricardo. Ele atendeu no primeiro toque, sua voz soando distante, como se estivesse em uma reunião. Cecília, aconteceu alguma coisa? É o Mateus. Ela soluçou, o desespero rasgando sua voz. Ele está queimando em febre e ele não está respondendo direito. Ricardo, eu não sei o que fazer, estou com tanto medo. Do outro lado da linha, Ricardo Albuquerque estava no meio de uma videoconferência com investidores de Tóquio, fechando um acordo de centenas de milhões de dólares. Ao ouvir o pânico na voz de Cecília, ele não hesitou. Senhores, peço desculpas. Uma emergência familiar inadiável. Ele disse, encerrando a chamada para o espanto de sua equipe. Estou a caminho, Cecília. Não saia do lado dele. Apenas me diga o que está acontecendo. Enquanto ela descrevia os sintomas entre soluços, ele já estava correndo para o carro,
dando ordens pelo viva voz para seu motorista. Para a casa da Cecília. Agora. É uma emergência. Ele chegou em menos de 10 minutos, a chuva encharcando sua camisa cara, enquanto ele corria para dentro da casa. Encontrou Cecília no chão do quarto, abraçada a um Mateus pálido e mole, que já havia saído da convulsão, mas continuava assustadoramente quieto. Ricardo não viu a bagunça. Não viu o medo. Ele viu sua família em perigo. Vamos para o hospital, agora, ele disse, sua voz assumindo um comando calmo e seguro que instantaneamente aliviou uma fração do pânico de Cecília. Ele pegou Mateus nos braços com uma gentileza infinita, envolveu-o em um cobertor e os guiou para fora para o carro que os esperava. A espera na sala de emergência do hospital foi a mais longa e agonizante de suas vidas. Sentados lado a lado em cadeiras de plástico desconfortáveis, enquanto os médicos cuidavam de Mateus, todas as barreiras entre eles desmoronaram. Não havia contrato, não havia passado, não havia hierarquia. Havia apenas um pai e uma mãe, unidos pela mesma dor e pelo mesmo medo aterrorizante. Cecília tremia, não de frio, mas de puro nervosismo. Ricardo, percebendo isso, tirou o paletó e o colocou sobre os ombros dela. O gesto foi tão natural, tão protetor, que as lágrimas que ela vinha segurando finalmente vieram. A culpa é minha, ela sussurrou, a voz quebrada. Eu devia ter trazido ele mais cedo. Eu devia ter... Não, ele a interrompeu, a voz firme, mas gentil. Ele segurou a mão dela, os dedos entrelaçando-se nos seus. Era a primeira vez que se tocavam daquela forma desde a noite de 5 anos atrás. Isso não é culpa de ninguém. Você é uma mãe incrível, Cecília. A melhor mãe que Mateus poderia ter. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos de choro. Eu fiquei com tanto medo, Ricardo. Eu sei, ele disse, apertando a mão dela. Eu também. Naquele corredor de hospital estéril, sob a luz fria e impessoal, eles se abriram como nunca antes. Quando eu te liguei, começou Cecília, eu nem pensei. Foi instinto. Você foi a primeira pessoa em quem eu pensei. Ricardo olhou para as mãos unidas, uma emoção profunda em seu rosto. Ouvir você dizer isso significa tudo para mim. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem para saltar de um penhasco. Cecília, quando eu te demiti, eu cometi o maior erro da minha vida. Mas não foi apenas porque eu estava abrindo mão de um filho que eu nem sabia que existia. Foi porque eu estava abrindo mão de você. Eu fui um covarde. Tive medo daquela conexão que tivemos, medo do que você me fez sentir. E eu passei 5 anos construindo um império sobre as cinzas daquele erro, tentando me convencer de que eu não precisava de ninguém. Ele se virou para encará-la, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade que a fez prender a respiração. Mas eu estava errado. Eu preciso de você. Eu me apaixonei pela mulher forte que você se tornou, pela mãe incrível que você é. Eu me apaixonei pela sua risada quando Mateus faz alguma bobagem na praia, pela forma como você morde o lábio quando está concentrada em um bolo. Eu te amo, Cecília, não por gratidão ou por causa do nosso filho. Eu te amo por quem você é. E eu sei que não mereço, mas eu quero passar o resto da minha vida tentando ser o homem que você e Mateus merecem. A confissão a deixou sem ar. Cada palavra era uma gota de bálsamo em uma ferida que ela pensava que nunca cicatrizaria. As lágrimas que corriam por seu rosto agora não eram de medo, mas de alívio, de um amor que ela havia mantido trancado a 7 chaves. Ricardo, ela começou, mas foi interrompida por um médico que se aproximava deles com um sorriso gentil. Pai? Mãe de Mateus Albuquerque? Ele perguntou. O uso do sobrenome de Ricardo para Mateus pareceu a coisa mais natural do mundo naquele momento. Ele está bem. Foi uma convulsão febril, é assustador, mas bastante comum em crianças pequenas. A febre já baixou e ele está dormindo. Vai ficar em observação por algumas horas, mas poderá ir para casa pela manhã. O alívio foi tão avassalador que Cecília sentiu as pernas fraquejarem. Ricardo a segurou firme, abraçando-a com força. E naquele abraço, em meio ao cheiro de antisséptico do hospital, Cecília se sentiu em casa. Ela se sentiu segura. Pela manhã, Ricardo os levou para casa. Ele carregou um Mateus sonolento para o quarto e o colocou na cama, ajeitando o cobertor ao seu redor. Quando voltou para a sala,
Encontrou Cecília de pé perto da janela, observando a tempestade que havia passado. Ele se aproximou dela lentamente. Você não terminou o que ia dizer ontem à noite, ele disse, a voz suave. Ela se virou para ele, um pequeno sorriso nos lábios. Eu também te amo, Ricardo. Acho que no fundo nunca deixei de amar. Eu só estava com muito medo de admitir. Ele se aproximou ainda mais, até que apenas alguns centímetros os separassem. Ele ergueu a mão e acariciou seu rosto, o polegar traçando o contorno de seus lábios. Não precisa mais ter medo. Eu nunca mais vou te deixar. Eu nunca mais vou fugir. E então, ele a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora como o de 5 anos atrás. Foi um beijo de promessa. Um beijo de cura, de recomeço, de 2 almas quebradas que finalmente encontravam seu caminho de volta, uma para a outra. 6 meses depois. O sol da tarde iluminava o jardim de uma casa nova e espaçosa. Uma casa com um grande quintal gramado, perfeito para um menino de quase 5 anos correr. Cecília estava sentada em um balanço na varanda, observando Ricardo e Mateus jogando bola. A risada de seu filho ecoava pelo ar, a música mais doce que ela poderia ouvir. Seu negócio, agora com uma loja física chique no centro da cidade, era um sucesso estrondoso. Mas sua maior conquista estava ali, naquele jardim. Ricardo não era mais um visitante. Ele era o pilar daquela casa. Ele ainda era um CEO poderoso, mas agora saía do escritório pontualmente às 5. Aprendera a cozinhar, mal, mas com entusiasmo, e era o campeão em contar histórias para dormir. Ele se aproximou dela, suado e sorrindo, e lhe entregou uma flor que pegou do jardim. Para a minha noiva, ele disse, dando-lhe um beijo terno. Sim, noiva. Ele a pedira em casamento algumas semanas antes, em um piquenique na mesma praia onde haviam reconstruído sua história. Com um anel simples, mas com a promessa de uma vida inteira. Eu te amo, ela sussurrou, sentindo uma felicidade tão plena que parecia que seu coração ia explodir. Eu também te amo, ele respondeu, olhando para Mateus, que agora acenava para eles. Nós te amamos. Ele a abraçou e os 3 ficaram ali, banhados pela luz dourada do sol. O CEO frio que não queria filhos havia encontrado seu império não em um arranha-céu, mas nos braços da recepcionista virgem que ele demitira. E ela, a mulher que fora humilhada e quebrada, havia encontrado a força para perdoar e amar novamente, provando que, às vezes, os finais mais felizes nascem das dores mais profundas. O destino os havia separado de forma cruel, mas os reunira com um laço eterno, uma cópia fiel do amor deles, correndo e rindo sob o sol. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.